Oi! Hoje é a resenha do conto A Medida das Coisas, aqui do livro Pássaros na Boca, de Samantha Schweblin. Não saía da loja por nada. Comia o que Mirta lhe mandava à noite. Marmitas que começaram sendo algumas rodelas de pão com embutidos e terminaram em elaborados pratos para todas as refeições do dia. Esse é um trecho ali do meio de A Medida das Coisas, de Samantha Schweblin, que conta a história de um homem que tem uma loja de brinquedos herdada do pai. E curiosamente, ali na vizinhança também havia outro herdeiro. Só que é daquele tipo que tem tanta grana que não precisa continuar trabalhando com os bens do pai. É o caso de Henrique Duvel, que sempre é visto aos domingos embarcando em seu carro conversível e partindo, dando voltas ali na rua e depois sumindo. Dias depois ele retorna e aquilo fica se repetindo durante meses e anos. Mas, curiosamente, Duvel um dia aparece bem ali na frente da loja de brinquedos. E o dono, este herdeiro, dono da loja, comenta com sua esposa Mirta: "Mas que estranho, o que ele está fazendo aqui? Ele nunca veio aqui, está tão esquisito lá fora." Depois de uns minutos ele acaba entrando e não sabe o que dizer. Depois de um papo furado, acaba dizendo que ele quer um modelo para montar e acaba levando um avião. Sim, aquilo foi estranho, mas fica mais ainda porque nos dias seguintes ele sempre retorna e compra outro modelo de montar, um navio, um trem e por aí vai, comprando cada vez mais. Até que um dia ele aparece ali dizendo que precisa de ajuda. Mas eu não vou contar o que acontece ali em seguida para não estragar a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do conto: sempre que a gente começa a ler essas histórias desta autora argentina, a gente já tem a certeza que o começo delas é sempre normal, discreto, até banal. E depois, passando um primeiro terço dela, começa a ficar estranho, esquisito, às vezes bem maluco. No caso aqui de A Medida das Coisas, o estranhamento, mesmo que você não esteja acostumado, você pode ter a plena certeza que aquilo ali não é fantasia, porque a maluquice que acontece é possível de pessoas normais, ou melhor, pessoas um pouquinho alteradas. E também, puxando pela lembrança, a outra característica dos textos da Schweblin: tudo pode acontecer até normal, mas quando enfim chegamos ao desfecho, aí sim tem aquela pitadinha de realismo fantástico. Às vezes é sutil, às vezes é mais chamativo, mas o que transforma, sim, sempre o texto numa coisa mais diferente. Mas também não é isso que acontece aqui em A Medida das Coisas. No final da história acontece uma coisa estranha, sim, mas também é possível na nossa realidade. Ué, então, esse texto não é realismo fantástico? Decididamente, este não é. Alguns leitores podem até achar, porque está tão acostumado, depois de cerca de 10 ou mais contos, você sempre acha que tudo que acontece é estranho, é fantástico, é mágico. Não, no caso aqui não é, tudo é passível de acontecer. Então será que podemos pensar que pela primeira vez, fugindo ao padrão dela, talvez tenhamos um texto menor? Não, não é o caso. O texto continua bom, bem narrado, mantendo sempre aquele clima de mistério. Porque, claro, nessas histórias dela que beiram a maluquice, claro, tem muito mistério, tem aquela sensação de você não sabe o que vai acontecer depois. Mesmo porque quem já está acostumado fica imaginando coisas. Eu imaginei algumas coisas que pudessem ser cabíveis ali naquele contexto. Não aconteceu o que eu pensei. Aconteceu uma coisa normal, passível de existir. Uma coisa que eu percebi nesse texto e por que ele não se aproxima do fantástico é porque ele se conecta com uma pessoa que possa ter algum distúrbio. E eu me lembrei claramente, depois de um tempo, depois do ritmo ali daquela narrativa, que se assemelhava muito ao filme Rain Man, aquele com o Dustin Hoffman e o Tom Cruise.
Para quem não se lembra, o personagem do Dustin Hoffman era um autista, um adulto mais velho autista. E o Tom Cruise tinha que cuidar dele. Acho que todo mundo sabe quais são as habilidades, as grandes habilidades de um autista. E sim, é o que você pode encontrar aqui nesse texto, que eu não vou detalhar, obviamente, para não estragar a experiência. Então, basicamente, eu acho que é esse o truque desse texto. A Samantha Schweblin não precisou inventar uma história mirabolante, porque uma pessoa normal, mesmo com um problema, consegue nos dar uma história fantástica. Então, a Argentina só precisou narrá-la. Por essas e por outras, para a medida das coisas de Samantha Schweblin, eu atribuo 4 asteriscos. Bom, é isso. Até semana que vem, na quinta-feira, com mais uma resenha do livro Pássaros na Boca, de Samantha Schweblin. Enquanto isso, confira aqui do lado outros contos deste livro. E até mais!